Opa. Bom, desculpem os contratempos. Uma ótima noite a todos. Tentando ajustar aqui. Ajustar a iluminação. A iluminação não é das melhores, mas o propósito é nobre. Então, acho que isso aí vale, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? O propósito deste vídeo, dessa live, é ter um momento de oração, um momento de reflexão da palavra de Deus. Peço perdão pelo barulho, né? Pelos pequenos probleminhas técnicos aí. Eu tô pegando aqui de maneira bem rústica mesmo meu celular e dedicando alguns momentos aí para poder convidar você a estudar conosco aí a palavra de Deus. É hoje, dia 31 de março de 2020, né? Estamos todos aí de quarentena, todos aí confinados. E passado o tempo, o tédio vai nos consumindo, né? Algumas sensações assim de tensão, alguns ficam mais preocupados, né? Cada dia que passa as notícias não são das melhores, o cenário vai piorando, a gente vai conhecendo casos, né, de contaminação do Covid-19 cada vez mais próximos de nós. Atualmente, eu não falei onde estou atuando, né? Atualmente eu sou pastor do distrito de Guapiara, aqui no sudoeste de São Paulo, região bem próxima já ao estado do Paraná. E nós temos aqui no nosso distrito hoje 8 igrejas. Estamos com todas as igrejas aí fechadas, né? Devido a essa situação aí do alto contágio do coronavírus, né? E em vários momentos estamos tendo lives aí para poder estudar a palavra de Deus e tentar amenizar um pouco essa falta terrível que a gente sente aí de estar na casa de Deus, congregando com os irmãos, né? Estar na companhia aí dos irmãos é muito bom, é muito gostoso poder, né, desfrutar de momentos agradáveis ao lado aí dos irmãos que a gente ama tanto. Nessa noite eu quero convidar você a estudar a palavra de Deus, quero convidar você a meditar numa passagem da Bíblia que eu gosto muito. Ela fala muito sobre qual deve ser a nossa postura, né? Qual deve ser a nossa postura com relação aí a essas situações que nós estamos vivendo. Mas antes de estudar a palavra de Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que vai assistir isso talvez depois de a live ter terminado, vou deixar o vídeo aí disponível para todos aqueles que quiserem, né, estudar, ouvir e poder deixar um comentário aí, um pedido de oração, um abraço, né? É um momento assim de nós termos um pouco de interação aí com os nossos irmãos. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Querido poderoso Deus, amado Pai, nós estamos nesse momento, Senhor, aqui, suplicando que o Senhor nos abençoe, pedindo a Tua iluminação, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Que em nome de Jesus tenhamos um encontro especial com o Senhor. E que assim, ó Deus, possamos hoje, ao dormir, daqui a pouco vamos dormir, ter a certeza de que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sê conosco, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Bom, deixa eu só ajustar aqui mais um detalhe. Peraí. Ok. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35. Hebreus 10, perdão,
Hebreus 10, a partir do versículo 32, não 35, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim, ó: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O livro de Hebreus, ele foi escrito, para um público específico, que são o povo hebreu, o povo israelita, os judeus, e alguns estudiosos alegam ter sido o apóstolo Paulo quem o escreveu, outros dizem que não, mas todos são unânimes em dizer que quem escreveu teve de alguma forma influência do apóstolo Paulo. Se não foi ele, seus discípulos, algum líder influenciado por Paulo, mas fato é que quando nós pegamos o chamado Corpus Paulinus, que é o grupo ali de características dos escritos do apóstolo Paulo, a gente encontra ali similaridades em todas as 14 epístolas do apóstolo Paulo. E esse Corpus Paulinus são palavras, termos, a teologia, o conceito, está implícito aqui dentro do livro de Hebreus. Então nós conseguimos ver uma influência muito grande da teologia paulina no livro de Hebreus. Mas o mais importante de tudo é entender o contexto dessa mensagem. Note que no versículo 32 há um apelo do escritor a dizer, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Lembrai-vos das lutas, Lembrai-vos, o povo de Israel sofreu em muitos momentos da história, um povo que viveu vagando de um lado para o outro, às vezes sendo oprimido, outras vezes sendo perseguido, um povo que, desde que Deus o escolheu para uma missão especial nesse mundo, Satanás tentou de todas as formas oprimir esse povo, mitigar suas forças ali e tentar tirá-los do foco que era o plano de Deus, que eles fossem uma nação modelo que atraísse todo mundo e que, ao virem ao encontro do povo de Israel, encontrasse o que havia de especial neles, que era a palavra de Deus, que era o próprio Deus. Então, eles sofreram muito, eles passaram por muitas dificuldades, mas em todas elas saíram vitoriosos pelo poder de Deus. Então há aqui uma busca, E é interessante a gente trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos sempre fazer esse esforço. O ser humano, normalmente ele se esquece com muita facilidade das coisas. A gente tem essa tendência, de se esquecer com facilidade aquilo que as pessoas fizeram por nós, esquecer das coisas que a gente lutou lá no passado para conquistar, esquecer das coisas boas que vivemos. A gente gosta muito de lembrar das coisas ruins, mas eu preciso também lembrar das coisas boas. E aqui o escritor bíblico está dizendo, olha, lembre-se do passado, lembre-se de toda a perseguição, lembre-se do opróbrio, lembre-se de toda a vergonha e como vocês foram redimidos, como nós fomos redimidos, como nós fomos resgatados, vitoriosos. A escritora Ellen White, ela diz, não devemos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus tem nos conduzido e da vitória da nossa história passada. Então a gente não pode esquecer o passado. O passado, ele diz muito sobre o estágio que nós estamos hoje. Então o versículo 32, ele nos leva a resgatar essas experiências que um dia vivemos e que são úteis hoje para nós enfrentarmos as tribulações que nós estamos enfrentando. Mas aí o texto continua dizendo
E aí no verso 33, repete essa questão das tribulações, né? E termina dizendo assim, olha, e dessa maneira, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eu consigo enxergar aqui a empatia, né? Jesus Cristo ele tem empatia por nós seres humanos, por quê? Lá em Romanos 8, verso 3, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. É claro, ele não tinha inclinação para o pecado, seu caráter era imaculado, mas ele sentiu na pele, né, o quão nocivo o pecado é. Literalmente, ele sentiu na carne o quão nocivo o pecado é. Por isso que o apóstolo Paulo termina o versículo 3 do capítulo 8 de Romanos dizendo: por isso Deus, Jesus Cristo, condenou na carne o pecado. Então note que interessante, o fato de Jesus Cristo ter vivido essas experiências, ter se tornado um ser humano, ele tem empatia pelas nossas dores. Então Deus entende o que nós estamos passando. Porque o próprio Cristo, ao assumir a forma humana, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza, ele sentiu agonia, ele sentiu desespero. Né? Nós vemos isso, por exemplo, lá no Getsemane, quando Jesus Cristo estava ali agoniando, orando a Deus, e ele fala: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Porque a agonia era tão grande, ele estava sentindo nas costas o peso do pecado de toda a humanidade. E ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Aqui ele demonstra a submissão dele ao Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus tem essa empatia por nós. Ele conhece as nossas limitações e as nossas dores. E é por isso que ele se compadece de nós. Por isso que ele tem misericórdia do seu povo. Deus tem misericórdia de nós. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio às lutas que nós enfrentamos. Ele é conhecedor, ele sabe de todas as coisas. É por isso que nós precisamos confiar nele. Precisamos depositar nele a nossa fé, depositar nele a nossa expectativa, a nossa esperança, porque ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E aí o texto continua no verso 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Eu acho maravilhoso isso aqui. Amados, o versículo 34, ele vira a chave da mentalidade humana. Nós vivemos no mundo hedonista, no mundo onde as pessoas são materialistas, consumistas, e a gente poderia usar vários ismos aqui para denunciar esse mundo, denunciar essa sociedade que vive nesse mundo atualmente. A humanidade, infelizmente, hoje chegou num nível assim de falta de amor, de empatia, que chega a assustar a gente às vezes. Às vezes nós nos pegamos sendo tão indiferentes com o sofrimento das pessoas, tão indiferentes com a realidade de tantas pessoas, por exemplo, que estão na rua, pessoas indigentes, crianças que não têm o que comer, né? A gente está tão preocupado com o nosso, tão preocupado em correr atrás dos nossos objetivos, que na maioria das vezes esquecemos que existe um mundo a ser salvo lá fora. E aqui, porque eu digo que o versículo 34, ele vira a chave da mentalidade humana. Porque diz o seguinte, olha, assim como vocês devem se compadecer, e vocês se compadecer dos encarcerados, daqueles que estão presos, oprimidos, né, que são escravos do pecado, assim como vocês se compadeceram, Deus há de se compadecer de você. Deus, ele olha, Deus vê com gratidão, com alegria e com bons olhos quando nós somos misericordiosos, quando nós repetimos, né, a resposta do amor dele, que é ter misericórdia de nós e nos redimir, e nós vamos ao encontro daqueles que necessitam e estendemos a mão também. E é interessante porque o verso 34 dizendo assim, olha, isso leva vocês a um outro patamar, isso exalta vocês, porque vocês estão investindo num patrimônio que não é corruptível, um patrimônio que não é limitado, um patrimônio que não vai se findar nessa terra. Amados, se a nossa vida, o apóstolo Paulo diz, se limita a esse presente século, nós somos os mais miseráveis de todos os seres. Sabe por quê?
Porque o nosso patrimônio, ele vai além do que as posses que esse mundo pode dar. As posses que esse mundo pode dar são passageiras, são terrenas. Elas estão emprestadas para a gente as possui e fica ali 10 anos, 50 anos, 70 anos, né? Nem todos são a rainha da Inglaterra, né? Mas alguns vivem bastante e vivem assim com muitas posses, só que um dia a vida finda, um dia a vida acaba e essas coisas ficam. E a pergunta é, se foi só para possuir coisas, valeu a pena? Fez sentido a vida não tem sentido. Então, nós temos um patrimônio muito maior. O patrimônio do saber que nós adquirimos um pouquinho aqui, ele não tem fim na eternidade. O prazer de estar na presença de Deus será eterno. A alegria. Eu gosto de fazer o seguinte exercício, eu faço comigo mesmo. Você talvez tenha um dia na sua vida que para você é o dia mais especial de todos da sua vida. Não sei, o dia do seu casamento, o dia que você passou no vestibular. Eu tenho vários dias assim que eu fui feliz. Eu tenho do meu casamento, de alguns aniversários, né? O nascimento de alguns sobrinhos, de alguns irmãos. Enfim, dias felizes da minha vida. Muitos dias, muitos. Eu poderia usar muitos. Mas tem um dia que assim não aconteceu nada de extraordinário. Foi um dia simples. Um dia que era um domingo de manhã, o meu pai e minha mãe estavam em casa, né? Estavam meus irmãos, nós pudemos tomar o café da manhã juntos ali, minha mãe nos chamou para fazer o culto, fizemos o culto, e aí, daí a pouco saí para brincar com meus amigos, fui lá jogar bola, tinha um campo lá no meu bairro, era um bairro de periferia, a gente tinha uma vida difícil, né? Uma vida desafiadora, mas não precisava de muito para ser feliz, como não precisamos hoje de muito para ser feliz. E naquele dia eu me lembro que saí para jogar bola e depois que terminei de jogar bola, eu voltei para casa, estava meu pai e minha mãe assentados na porta de casa, olhando assim por tempo, conversando, sorrindo, se lembrando de bons momentos vividos. E aí a gente entrou, almoçamos todos juntos, eu tomei banho, passamos a tarde juntos ali, meu pai contando histórias, minha mãe contando como era a infância, e foi um dia muito legal. À noite fomos todos juntos para a igreja, e eu tenho para mim aquele dia como o dia assim que eu mais me senti feliz, sabe? É claro, como eu disse, eu tenho outras datas importantes, como casamento, como muitas outras datas importantes na vida. Mas esse dia, ele tem uma cor especial, ele tem um brilho especial. Porque eu senti a presença de Deus ali com a minha família. E tempos depois, meus pais se separaram, nós passamos por um momento muito turbulento e passamos até os dias de hoje, né? Não é fácil, mas eu nunca vou esquecer esse dia. Eu queria que aquele dia não acabasse nunca, que aquele dia tivesse muito mais que 24 horas, que o tempo paralisasse ali naquele momento, eternizasse aquele momento e pudéssemos viver felizes para sempre daquele jeito. Não precisava de muita coisa, não tínhamos dinheiro, naquela época no meu bairro não tinha nem energia elétrica, para vocês terem ideia, mas foi um dia tão feliz que eu não queria que aquele dia acabasse. E sabe, a eternidade, ela vai ser como um dia feliz que jamais vai acabar. Só que o nível, a intensidade de prazer e de felicidade que nós vamos ter nesse dia sem fim é algo que nós nunca experimentamos. É algo que está além da nossa compreensão. É um prazer que está além de qualquer expectativa, de qualquer coisa que a gente já tenha vivido nessa vida. Coisa que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e jamais chegou ao nosso coração. Esse é o conceito de eternidade, pálido, turvo, mas que eu tenho no meu coração. E por isso eu desejo que a eternidade chegue cada vez mais. Porque o nosso patrimônio não está nesse mundo. O nosso patrimônio não está nessa vida. O nosso patrimônio está na eternidade. E aí chega na parte que eu mais gosto desse texto. Quem me conhece sabe que eu tenho um prazer muito grande em ler. E em vários momentos da minha vida que eu passo por tribulações, eu recorro a esse texto. Porque ele me faz lembrar que Deus me abençoou no passado. E ele me deu a vitória no passado. E não me dá assim nenhuma gota de dúvida de que ele há de intervir também no futuro, no presente, em todo momento que for necessário. E o verso 35 diz: não abandoneis, portanto,
a vossa confiança. Ela tem muito galardão. Olha que coisa maravilhosa. Amados, Deus não nos desampara. Deus não fechou os olhos para nós, Ele não virou as costas para nós. Deus não nos desampara. Deus está observando qual é a nossa atitude diante dessa crise. E essa é uma pequena crise perto das que ainda virão daqui até a volta de Jesus. Sabe, esses dias eu li, na verdade, um tema de uma live que um pastor amigo ia fazer. E ele colocou o seguinte título na live: na crise muitos se expõem, né? Muitos são expostos. A gente descobre quem nós somos nos momentos de crise, né? Nos momentos de desespero. O ser humano faz coisas assim absurdas, inacreditáveis, né? E talvez você tenha recebido aí vídeos de pessoas se acotovelando, brigando por conta de álcool em gel, como se o álcool em gel fosse a solução de todos os nossos problemas, né? Não é a solução. Quem dera se fosse, né? Mas não é a solução. A solução dos nossos problemas está no que o verso 35 está dizendo: na nossa confiança em Jesus. Sabe por quê? Porque confiança não é um sentimento assim, repentino. Não é algo que vem e que vai. Não é um sentimento que oscila. Confiança é absoluto. Ou você tem, ou você não tem. A confiança, ela é fundamentada ao longo do tempo. É impossível você ter confiança em algo que você não conhece. É impossível você ter confiança em alguém que você não convive. Alguém que já não demonstrou para você que é digno da sua confiança. É impossível. Então a confiança é algo muito importante. É por isso que o texto bíblico diz que guarde a sua confiança, preserve ela. Preserve a sua fé em Jesus Cristo. Continue acreditando no improvável, continue acreditando no impossível, porque Deus continua no jogo. O jogo não acabou. Calma, não se desespere. Deus está no controle da situação. Deus sempre esteve no controle da situação. Ele nunca perdeu o controle. Daniel 2, versículo 20 diz que Ele quem muda o tempo e as estações, tira reis e estabelece reis. Deus está no controle do tempo. Deus continua no controle do tempo. Então confie em Deus. Acredite em Deus. Deposite nele a sua fé. Deposite nele a sua esperança. Deposite nele as suas expectativas, porque Deus não vai te decepcionar. O verso 36, e eu estou indo agora para o final, para o desfecho, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha, eu confio na promessa de Jesus. Eu acredito na promessa de Jesus. Mas eu só acredito na promessa de Jesus porque primeiro eu acredito em Jesus. Eu acredito primeiro no autor da promessa. Eu sei que ele é real. Eu tive a minha experiência pessoal, íntima com Jesus. Jesus se revelou para mim de muitas maneiras ao longo da minha vida. E a principal delas é o fato de eu estar aqui vivo, podendo falar para vocês do que eu já vivi com Jesus. Eu já tive momentos assim de passar extremas dificuldades e ver a mão poderosa de Deus agindo na minha vida. Então eu creio em Cristo. E aqui o verso 36, ele diz assim, tendes vocês, nós, no caso, temos necessidade de perseverança. Essa é uma palavra também muito importante. É um outro verbo que aparece aqui, Perseverança. O cristão, a vida do cristão, ela é marcada por momentos em que a perseverança se faz necessária. Nós precisamos perseverar. E perseverar é continuar, mesmo que as circunstâncias elas digam o contrário, mesmo que se apresente para nós um futuro sombrio de uma crise terrível, econômica, política. Nós não estamos nas mãos de governantes, nós não estamos aí nas mãos de líderes militares. Nós obedecemos essas potestades, mas nós estamos nas mãos de Deus.
E é por isso que nós estamos seguros. Não importa a crise que virá, não importa o que vai acontecer nos próximos dias. Uma coisa é certa, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará nessa terra. O ponto final da história da humanidade é a volta de Jesus. O ponto final da história desse mundo é a instituição do reino de Deus. O reino de Deus será instituído aqui. O pecado vai ser destruído, vai ser erradicado. Eu conheço o final da história. Você conhece o final da história. A Bíblia revela para nós o final da história. Então por que temer? É como uma professora do Hall do Berço, né? Das crianças ali, estava contando uma história, Hall do Berço, não, das crianças, dos juvenis, estava contando uma história de que uma criança começou a ler ali o gibi, a revistinha em quadrinho, e de repente ela pega a revistinha em quadrinho e ela vai lá para o final da história, né? Ela começa a ler a revistinha em quadrinho e de repente ela vai lá para o final da história. E ela olha no final da história e vê que o herói vence, e depois ela volta no ponto onde ela estava lendo, que o herói estava apanhando, que o herói estava sofrendo, e ela diz assim para o herói: calma, fica tranquilo, você vai vencer no final. Então não se preocupe com o que você vai passar ao longo do percurso. No final você vai vencer. É essa segurança que nós precisamos ter em Deus. E é por isso que a gente tem que ser perseverante, porque é uma fase que nós estamos passando. Enquanto estamos nessa vida, é uma universidade que nós estamos fazendo para a eternidade. Então essa fase ela vai passar. É algo passageiro. Agora, o que fica e o que é mais importante é o legado que nós vamos deixar. É a influência que nós causamos ao nosso redor, ao redor das pessoas com quem nós convivemos. E a perseverança e a resiliência são posturas fundamentais para um cristão. Porque ao longo de toda a Bíblia, nós vemos na Galeria da Fé, aqui no capítulo 11 de Hebreus, todos os heróis da fé tinham uma característica em comum. Na crise, eles lidavam com confiança em Deus, perseverança, resiliência e sempre com os olhos fitos na promessa. Sempre acreditando que no final da história, Deus haveria de redimir o seu povo. Essa deve ser a nossa postura. No momento da crise, a nossa posição ela deve ser ponderada, né? Evitar polêmicas, evitar usar as mídias sociais para disseminar a histeria, o pânico, o caos. Deixa que o mundo já faz isso. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que notícia ruim ela tem as próprias pernas, ela caminha sozinha, né? A igreja, e nós somos igreja, uma igreja viva e vibrante, a igreja é uma fábrica de boas notícias. Aliás, o evangelho são boas novas. Nós somos portadores de boas novas. Toda hora eu recebo no meu WhatsApp: olha, morreu mais não sei quantas pessoas. Olha, lá na Itália bateu o recorde de mortos nas últimas 24 horas. Eu lamento, eu choro porque, infelizmente, o pecado nos colocou nessa condição. Mas, amados, nós somos uma fábrica de boas novas. Eu sempre respondo: olha, mas Jesus Cristo vai vir e vai botar um ponto final no pecado. E a morte não terá a palavra final. Essa tem que ser a nossa postura. A nossa voz ela tem que ser uníssona no tocante que Jesus Cristo está voltando e ele vencerá o pecado. O último inimigo a ser vencido é a morte, e ela será vencida. Nós cremos num Deus vitorioso que batalhou e venceu por nós. E aí a palavra de Deus continua: se todavia, no versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus, é o capítulo que nós estamos estudando, capítulo 10, versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Você conhece esse texto? O meu justo viverá pela fé. Amados, nós vivemos pela fé. O justo de Deus verá pela fé. Lembrando que a própria Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que não há um justo sequer, né? Que todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Esse é um fato. Essa é uma verdade máxima, né? Mas como que o justo, quem é o justo que está sendo descrito aqui no livro de Hebreus? O justo é aquele que foi justificado por Jesus. Logo, a justiça não é nossa, a justiça é de Cristo. Ou seja, o mérito não é meu, o mérito é no sacrifício de Jesus. O mérito é naquilo que Cristo fez, na perfeição dos seus atos enquanto esteve aqui
e morreu como uma ovelha imaculada. No entanto, o texto diz assim: esse mesmo justo que foi justificado viverá pela fé. A fé é um dom de Deus, a Bíblia nos informa isso, que a fé é um dom de Deus. Ou seja, não tem que ver conosco. A vitória é nossa. Além de perdoar, Deus ele nos santifica. Deus ele nos transforma. Se nós permitirmos, o Espírito Santo fará uma obra maravilhosa em nós. E ele nos mudará de maneira assim radical. O nosso coração, a nossa perspectiva, a nossa mente, a nossa cosmovisão, a nossa filosofia de vida, o nosso modo de agir, as músicas que a gente ouve, os nossos gostos, Deus vai mudando e a obra é perfeita, a obra é completa. Porque a única herança que nós vamos levar desse mundo é o nosso caráter. E esse caráter ele vai ser transformado, ele está sendo transformado ao longo desse processo. Então, as crises, elas também servem para burilar o nosso caráter, para purificar o nosso caráter. É um texto que eu gosto sempre de repetir, que o apóstolo Paulo também nos ensina, que a nossa leve e momentânea provação servirá para a comprovação do nosso caráter e acarretará em eterno peso de glória. Amém por isso? Todas essas tribulações que nós passamos servem para purificar o nosso caráter, para nos ensinar a confiar em Deus, para tirar de nós aquela autossuficiência, aquela autoconfiança, a vanglória, sabe? E colocar os nossos olhos em Cristo, entender que nós somos vulneráveis ao pecado e a esse mundo. Se nós nos afastarmos dos caminhos de Deus, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, nós somos presas fáceis para o inimigo. E por fim, o texto termina dizendo, no versículo 38, na segunda parte, diz assim, olha, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Eu gosto dessa frase porque eu não sei se acontece com você, mas ela me enche de coragem. Ela me enche de coragem porque nessa guerra, uma guerra terrível que nós estamos enfrentando, uma guerra espiritual, um grande conflito cósmico, eu não sou dos que retrocedem. Eu sou daqueles que me colocam na linha de frente do exército de Deus. Porque eu não confio em mim. Se eu confiasse em mim, eu estava acovardado nesse momento, porque eu me conheço, eu sei o quão pecador eu sou. Mas eu confio em Deus e eu conheço o final da história. Eu sei que no final da história, Jesus Cristo virá redimir o seu povo. Então eu não tenho que temer. Ainda que eu sofra as tribulações, ainda que eu sofra perdas, ainda que eu tenha que lidar com a morte, que é algo terrível, e nós jamais estamos preparados para ela, eu tenho certeza que Jesus Cristo vive. E o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, um dia ele virá chamar aqueles que morreram nele para a vida eterna. E nós poderemos contemplar isso com os nossos próprios olhos e também reinaremos com ele por toda a eternidade. E é isso que me dá confiança. A minha confiança está em Jesus e não em mim mesmo. Esse texto, Hebreus 10, do verso 32 ao 39, nos ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas não devemos lançar mão da nossa confiança em Deus. Eu comportei muitos anos, né? Eu, antes de me formar, eu me formei no seminário de teologia no NASP, Engenheiro Coelho. E antes de ir para o colégio, eu comportei durante 8 anos. Comportei em vários estados do Brasil. Então, eu vivi algumas experiências especiais. Mas eu nunca me esqueço da minha primeira campanha de comportagem. Eu comportava na cidade de Teófilo Otoni, lá no leste de Minas. Eu sou de Governador Valadares, que fica a 150 quilômetros de Teófilo Otoni, ali na região leste também. E eu me lembro que da primeira semana eu tinha abandonado o meu emprego na cidade de Governador Valadares, porque eu recebi um chamado muito especial, um chamado muito forte. O Espírito Santo falou comigo quando o pastor de publicações foi lá na minha igreja, no meu grupinho, e ele pregou, e ele fez um convite para os jovens irem, porque Jesus Cristo estava voltando e a gente precisava pregar o evangelho, e a página impressa era uma forma de pregar o evangelho. E aquilo, meu coração ardia de vontade, eu pensei, puxa, é isso que eu quero para minha vida. E não deu outra. No dia seguinte, na terça-feira, melhor dizendo, eu me preparei, na hora do almoço, saí lá da minha empresa
da empresa onde trabalhava e fui até a Associação Mineira Leste. Entrei no escritório do diretor de publicações, que na época o pastor Eliarte Moraes, hoje ele é diretor da União Peruana. Naquela época ele era o diretor de publicações da Mineira Leste. Entrei na sala dele e falei com ele: pastor, o senhor pregou e eu sinto o chamado de Deus para pregar o evangelho. E aí eu saí, ele foi lá, me explicou o que era comportagem, me mostrou alguns livros, me deu um livro do Espírito Profecia, o Comporteiro Evangelista. Eu levei para casa e comecei a ler. Eu sempre gostei muito de ler. Vocês podem ver, a gente tem alguns livrinhos aí. E comecei a ler esses livros. E de repente eu me deparei com algumas passagens que falou o meu coração. Eu disse: é isso que eu quero para minha vida. Fui lá no escritório da empresa, pedi conta. Eu era concursado, tinha um bom salário, tinha apenas 18 anos. Então meu pai ficou louco, a minha mãe não entendia, mas a minha mãe, ela pressentia que era um chamado de Deus. E ela disse: filho, não, se você quiser ir, você pode ir, eu vou te dar todo o apoio, que Deus, se Deus está te chamando, vai. E eu fui para aquela primeira campanha e foi muito difícil. A primeira semana eu comecei vendendo bem nos primeiros dias, mas depois eu não conseguia vender mais nada. E no final daquela semana eu já estava assim, decidido a abandonar tudo. Eu orei a Deus na quinta-feira, falei: Senhor, olha, se amanhã eu continuar desse jeito aí, não vender nada, é porque eu não tenho aptidão para esse trabalho e eu vou me embora. Conversei com o meu líder, que hoje é pastor também, pastor em Itaúna, se não me engano, pastor Elias Lourenço. Falei com ele: olha, eu não estou conseguindo ir bem, eu estou desmotivado, estou desanimado e eu acho que eu vou embora. Ele falou: olha, Douglas, por que você não dá mais uma chance? Vai hoje também, acredita em Deus, ora a Deus, faz o seu melhor. Hoje é sexta-feira, hoje é dia do maná dobrado. Hoje é dia de você ir colher as bênçãos. Deus vai te abençoar imensamente. Acredite e vai. E eu orei, depois daquela injeção de ânimo, orei a Deus e eu fui. Eu me lembro que eu estava fazendo uma média de 15 visitas por dia. Conseguia fazer umas 4, 5 de manhã, outras 4, 5 à tarde e umas 5 à noite. Então, uma média de 15 visitas. Naquele dia eu consegui fazer 20 visitas. Eu dei o meu melhor. Até as 4:30 da tarde eu não tinha vendido absolutamente nada, nenhuma revista. E no dia anterior, na quinta-feira, o que mais me magoou e me desmotivou a comportar é que eu bati na casa de uma mulher que estava ali jogando água no jardim. E quando eu apresentei para ela, falei que era um estudante universitário, estava apresentando ali alguns materiais, falando sobre saúde, relacionamento familiar. A mulher, assim, ela era histérica, ela ficou bem agitada e de repente ela pegou aquela mangueira de água e jogou água em mim. Me molhou completamente, molhou minha bolsa e eu saí dali frustrado, chorei, falei: meu Deus, o Senhor me tirou de casa, o Senhor falou comigo, eu ouvi sua voz, o Senhor me falando, me chamando. E o Espírito Santo me incomodando, eu vim, abandonei o meu emprego, acreditei no teu chamado, e olha o que eu estou vivendo aqui, olha que situação, estou voltando todo encharcado, olha o que essa mulher fez comigo. E eu fui embora naquela quinta-feira frustrado. Na sexta, depois das 20 visitas sem eu vender nada, eu estava voltando ali pensativo no que ia fazer, tentando ali me convencer de continuar, mas estava sem forças para continuar. E quando eu estava descendo, quem mora ali em Teófilo Otoni, estava descendo o morro ali do bairro Funcionários, né? Ia pegar a rua que ia para o Corpo de Bombeiro ali do João 23, eu escutei um grito, a mulher estava lá no alto, um morro bem alto, assim, uns 4 quarteirões para cima, e a mulher gritou: ô menino, ô menino. E eu olhei assim para cima, vi aquela mulher com uma vassoura na mão, não entendi nada. Aí eu olhei na rua, só tinha eu falei: bom, ela tá falando comigo, né? Ela tá me chamando. E aí eu fui me aproximando dela. E quando eu me aproximei, eu me lembrei que era a mulher do dia anterior. Ah, mas aí eu já parei, minhas pernas travaram. E eu pensei comigo: bom, essa mulher agora, se ontem ela me molhou com a água, hoje ela vai me dar uma vassourada de certo, né? Fiquei preocupado. E eu falei: então, pode falar daí mesmo. E ela disse assim: olha, ontem você veio aqui em casa e eu te tratei super mal, fui muito grossa com você e sabe, eu não consegui dormir essa noite. Eu não sou assim com ninguém, mas quando eu te vi, me deu um misto de medo, de raiva e eu agi daquele jeito. Depois eu me arrependi, mas você já estava indo embora todo molhado e eu vi que você não ia fazer mal nenhum para mim
E eu fiquei muito mal. Daí eu fui falar com a vizinha aqui se ela tinha visto você e ela me disse que você foi na casa dela e orou com ela. Quando ela me disse isso, aí eu voltei para casa desesperada. Eu pensei comigo, puxa vida, eu recebo tantas pessoas bem aqui em casa, quando Deus manda um anjo, um servo dele, olha o que eu fiz com ele. Então quando eu te vi agora, meu filho, pelo amor de Deus, eu quero me redimir. Vai lá em casa, faz oração comigo. Eu falei assim, tudo bem, ainda meio desconfiado, né? Mas tudo bem, vamos lá. E fui na casa dela, orei com ela, né? Ela me contou que os filhos haviam abandonado ela, fazia tempo que os filhos não ligavam, ela era separada, tinha vários problemas, né? Eu não me recordo bem da situação, mas havia vários problemas. E então eu falei assim, então vamos orar para que Deus possa abençoar a vida da senhora, possa lhe trazer paz, né? E poder apaziguar o seu coração. Orei com ela. Depois que eu orei com ela, ela falou assim, e seus livros? Eu falei, bom, aqui tem alguns livros aqui, eu vendo esses livros que eu tenho um sonho de estudar numa faculdade. E ela falou, olha, eu tenho uma dívida moral com você. Depois do que eu fiz com você ontem, e hoje conhecendo qual é o seu trabalho e vendo a importância desse trabalho, quantas pessoas não precisam ouvir, né, falar do amor de Jesus, quantas famílias aí não estão destruídas e precisam de orientação, precisam de ouvir sobre a saúde também. Então é o seguinte, filho, olha, Deus está impressionando meu coração para me te ajudar e eu vou comprar todos os seus livros. E aquela mulher naquela tarde comprou todos os meus livros. E eu senti que foi uma resposta imediata de Deus na minha vida, dizendo o seguinte, olha, eu te chamei e eu vou te honrar. Amados, Deus não patrocina fracasso. Quando Deus chama, Ele paga a conta. Quando Deus chama, Ele nos honra. Deus vai à nossa frente, Ele nos protege, Ele cuida de nós, Ele sofre com as nossas dores, Ele vibra com as nossas conquistas, Ele chora com as nossas tristezas. Deus é um ser real, um ser relacional. Ele caminha conosco e esse é o desejo dele. Nós é que precisamos dar espaço na nossa vida para que Deus possa atuar, porque nós precisamos dar espaço para Ele. E quando o texto termina dizendo, nós não somos dos que retrocedem. Nesse dia eu cheguei em casa, contei a bênção para todos ali, estava feliz, decidido que ia continuar. Eu orei a Deus e me deparei com esse texto. E jamais me afastei desse texto, sempre leio esse texto para fortalecer a minha vida espiritual. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam com o endereço certo, que é a eternidade. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa iluminar os seus caminhos, iluminar a sua vida, a sua família, que nesse momento de tribulação, quem sabe é uma oportunidade que Deus está dando para você, para sua família, para que vocês possam estar mais próximos, para que vocês possam ter uma saúde familiar, uma saúde relacional, e quem sabe é uma oportunidade de separar um pouco dessa rotina desgastante que a gente tem e colocar os nossos pensamentos em Deus e ter a certeza do cuidado dele. Eu quero terminar esse momento de reflexão fazendo uma oração com você. Se você quiser deixar aí um comentário, um pedido de oração, deixa aí que eu vou voltar amanhã e durante a semana, em vários momentos ali, para ler os pedidos de oração, para estar orando com você. Se é o seu desejo, escreva aí, fala, pastor, se quiser me mandar inbox também, se sentir mais à vontade de mandar inbox, sinta-se à vontade. Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que abençoe sua vida, para que a gente possa ter assim uma proximidade com Deus maior e confiar nele, depositar nele toda a nossa fé e nossa esperança. Amém? Feche seus olhos aí comigo, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Ajude-nos, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa falta de fé. Dá-nos força, Senhor, para nós vencermos os desafios dessa vida. Abençoe a todos que estão assistindo agora essa live, aqueles que vão assistir depois, quando o vídeo estiver carregado. Que teu Espírito Santo abençoe de maneira especial a vida de cada um. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, sê conosco e que o Senhor possa voltar logo, Senhor, porque nós estamos ansiosos, ó Deus, para viver eternamente contigo. Tudo isso, Senhor, são bênçãos que nós te pedimos, não porque nós merecemos, ó Deus, porque na verdade a gente não merece, mas é no nome santo de Jesus Cristo é que te pedimos. Amém.
Um grande abraço, um grande beijo. Deus te abençoe. Amanhã a gente vai ter o nosso culto na varanda. Você pode ir lá no meu perfil, a partir das 19h30. A gente está fazendo um culto aqui na varanda, a casa de um vizinho que é um dos nossos anciãos, o irmão Rodrigo. E se você quiser participar conosco, pode mandar ali um pedido de oração, peça uma música, que a gente vai estar passando para você ali e ter um momento de comunhão com Deus. Deus abençoe você, uma ótima noite, um bom restante de semana na presença do Senhor.